E eu que tava presa grávida não sabia, descobri com 5 meses. Não. Dores e delícias de atuar como criminalista num sistema quase completamente neopentecostalizado. Tem solução? Sendo sincero, o grosso 90% é dor. 90% é dor. Tem um fator do seguinte: nós estamos no estado que basicamente é a maior parte do sistema carcerário, entendeu? Então, o grosso da problemática vai acontecer por aqui e vai se desenrolar meio que por aqui. Eu sei que tem rebeliões piores que o Carandiru, mas a gente não pode tirar a importância do quão emblemático foi o Carandiru, entendeu? E ele se deu aqui, entende? E o sistema prisional é isso. Ele consegue estar no meio de uma riquíssima metrópole com diversas contradições. Eu estou falando isso desde geograficamente. Então, quando você olha uma construção urbanística de um município, presídio tende a ficar em zona rural, zona afastada, alguma coisa assim, o que dificulta até pra gente que é advogado, tá? Você tem que pegar a estrada pra caralho pra estar num presídio, basicamente. Só que ao longo do município vai crescendo, a URB não respeita, não tem formação assim, ela vai acontecendo, entendeu? Vai se desenvolvendo. Se o plano diretor não for decente, a favela aparece do nada e aquele bairro cresce. E aí você tem, no meio da Marginal Pinheiros, um dos maiores complexos penitenciários da cidade, entendeu? Você consegue ter ao mesmo tempo numa puta megalópole, simplesmente incrustada ali, um zoológico, sabe? E eu sou parte desse zoológico. Mas ainda assim, esse eu acho que é o primeiro impasse. É o primeiro impasse. É o geográfico. É você dar um pulo na porra da penitenciária. Entendeu? Chegou na penitenciária, você vai ter todo um tratamento ali que é complicado, tal. Não vão te destratar. Dificilmente alguém vai ser maluco de apontar o dedo pra tua cara e ser uma pessoa escrota, indigna assim. Mas eles vão do jeito deles dar câncer em você. Então, o presídio ele te mata, cara, na unha, sabe? As dores elas não são pesadas do tipo, tem uma criança morta, eu perdi um caso importante. Não, cara, você é tão moído com pequenas torturas no presídio enquanto advogado, que de duas uma, ou teu ego vai crescer muito, porque você vai se afirmar naquilo que você tem de mínima estrutura, que é você mesmo, entendeu? E se achar um puta advogado e se convencer que você vai fazer acontecer. Ou você vai ser moído pelo sistema e entender que a realidade ela é 1000 vezes pior do que você está vendo e você não tem o que fazer. O que faz com que você caia não é nem numa desilusão, mas uma realidade que você fala, beleza. Como disse o Igão do Pá de Pá, tamo no jogo, tamo no jogo. Entende? Eu só tô ali para isso. Isso, quanto desse problema de, de lida diária, de lida cotidiana, não sistêmica. Tudo acaba sendo sistêmico, né? Mas Uhum. quanto disso tem a ver com um ecossistema onde cada individualidade, em algum momento, acredita que só a mãe dele pariu filho malandro? Mas em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar. Eu nem penso tanto no preso. Eu penso mais no próprio sistema prisional. Então, assim, é o agente penitenciário que dá pequeno, não vou falar nem golpe, mas dá aquelas enroladas do tipo assim, começa, bico é normal já, entendeu? Todo mundo faz um bico. Mas dá aquela enrolada no trabalho, dá aquela enrolada no serviço, bota um preso para fazer no lugar dele, entendeu? E acha que ninguém vai ver. Quando você menos vê, você arrumou briga com teu colega de trabalho, esse colega de trabalho te denunciou pro diretor, você toma um processo administrativo disciplinar, mesmo que não dê em nada, vai perder o que a gente chama de DGEP. DGEP era a extra, feita pelo policial penal. Então, cara, você vai achar que sua mãe fez só você de filho esperto, que ninguém tá vendo você enrolar o trabalho botando preso pra fazer no teu lugar. Tô falando sério, desde, por exemplo, entrar com petição. Conheço preso que escrevia petição e protocolava como advogado, tanto pelo advogado quanto pelo diretor. Aí o diretor descobriu, deu uma carcada, deu ruim. Até coisas do tipo assim, tem que levar, sei lá, algum item para um outro setor. E botam preso para fazer. Você vê um agente penitenciário que passa 8 horas do dia dele, das 12 que ele tem de trabalho, fumando cigarro.
Tem muito preso que acha que a mãe dele só fez ele de malandro. Tem, não vou negar. Mas assim, volto de novo no que eu falei. O sistema é muito cruel, cara. Então vai desde, como eu disse, de pequenas torturas pra mim do tipo, um agente penitenciário não ir com a minha cara e ao invés de ele liberar um preso em 15 minutos, ele liberou em 2 horas. E me fez gastar 2 horas a mais do meu dia no presídio. Então isso é coisa para advogado, que é nada. Quando você fala do sistema pro preso, velho, ali dentro você não vai conseguir achar que Cara, sua mãe fez filho esperto. esse trato que tu tá me falando, depois a gente vai falar sobre como eu vi isso há muitos anos atrás, mas isso é para um outro momento hoje. Tu compara com o zoológico, né? E eu vou entrar nessa estrutura do zoológico, deixando claro que longe de beatificar apenado, muito pelo contrário, mas a ideia aqui não é animalizar ninguém, eu só quero utilizar essa estrutura que tu falou, Uhum, que uhum. realmente é como o troço é visto. Olhando pra cá, curiosos é lógico. Não é o zoológico. Então, se o, se o preso é o bicho de circo e o policial penal, o vulgo carcereiro, é o tratador, pro policial penal tu é visto como o doido que vai jogar amendoim pros bichos, né? Sim, sim. E isso que você está falando é tão próximo da realidade que tem brincadeira dessas da minha parte com a gente penitenciário, entendeu? E o advogado, ele nem é o doido que bate palma. Esse tipo de gente geralmente é o próprio agente penitenciário. Os caras que não são sangue no olho, eles ficam batendo palma pros doidos dançar, entendeu? Sim. Mas eu sou o cara que trata o maluco, que trata o doido. Dá aquele tratamento, mas assim, porra, uma coisa é você passar pela equipe de enfermagem e fazer uma triagem, entendeu? Outra coisa é você falar com um cardiologista, Uhum. sabe? Tem um pouquinho de conhecimento técnico ali diferente, sabe? Cada um na sua função. Então, assim, o agente penitenciário, ele vai lidar com 90% da convivência do grosso do preso. Mas o desespero psicológico, a pressão, a ameaça, a loucura, o mundo cão, é comigo, né? É comigo. Nós estamos falando hoje, no meio de março, no meio de uma saidinha. É uma média de 35 pessoas por dia, ou seja, são 35 malucos te ligando. Com coisas do tipo, ei, doutor, tô num churrasco, você tá bem? Até situações de meu cliente roubou a delegacia da cidade. Quer falar um pouco sobre esse caso? Dá pra falar? Sempre Sorocaba, né? Tudo acontece em Sorocaba. Esse grande braço paulista do Grande Goiás, Veredas. Cara, e eu vou dobrar a aposta, tá? O Neymar tava numa cidade que eu consigo ir de bike, tá bom? Ele tava em Araçoiaba, que é um feudo, curiosamente controlado por uma milícia da Guarda Civil Municipal. Eu não consigo imaginar uma frase que agregue tantos elementos de desqualificação ecológica quanto uma milícia formada por guardas municipais da zona caipira de São Paulo. Cara, isso para doidinho de futebol. Quem é doidinho de futebol e for escutar isso aqui, por favor, entra porra, ou no Transfer Market, ou eu não lembro se é esse o nome, ou em qualquer um desses lugares onde tu consegue ver os plantéis do São Bento, e dá uma olhada nos plantéis do São Bento dos últimos 8 anos e ver a quantidade de jogador com passagem, com envolvimento com ilícitos, bêbados folclóricos que jogaram em clubes grandes e adjacências, incluindo o jogador Daniel, aquele do caso do Juninho Riqueza, que foi emasculado e morto. Quando aconteceu o caso, ele estava emprestado para o São Bento e ele não pega nem top 5
sujeitos mais tranqueiras que jogaram nesses últimos 10 anos no São Bento. Deixa eu ler aqui. Suspeito é preso após furto de armas em delegacia de Sorocaba. CNN Brasil. Investigação que levou à captura do suspeito contou com o apoio da Polícia Militar e da PF. Um homem de 35 anos foi preso na noite da última terça-feira, 11. Suspeito de envolvido no furto ocorrido nas dependências do 1º Distrito Policial de Sorocaba, no interior de São Paulo. O criminoso foi localizado no Parque São Bento, na zona norte da cidade. As armas furtadas na delegacia também foram recuperadas e um carro utilizado no crime foi apreendido. Os policiais encontraram também ferramentas e equipamentos levados de uma obra localizada ao lado da unidade policial. Além disso, a Polícia Científica foi acionada para realizar exames periciais nos locais onde o automóvel foi encontrado, bem como onde estavam as armas recuperadas. O suspeito foi conduzido até o 1º DP, onde prestou o depoimento e a ocorrência foi registrada. O homem segue à disposição da Justiça. A investigação que levou à captura do suspeito contou com o apoio da PM e da PF. As diligências prosseguem para apurar as possíveis participações de outros envolvidos no crime. Não, acho que é isso, não precisa falar muito mais. O cara meteu a delegacia, como se ninguém fosse perceber. Mas tu falou sobre um advento que eu tenho certeza que é uma grande dor de cabeça. É o seguinte: se a detenção, tá? Ou seja, o ato de puxar uma etapa, pode ser considerado o vitriol, né, o memento mori da vida do corre, quais são os principais trabalhos causados pela saidinha que a gente pode entender como a primeira viagem desse grande iniciado de volta à luz? Em relação à saidinha, eu acho que o maior trabalho não é mero ouvinte, não é prisão, não é flagrante, não são pessoas em puteiros aleatórios perdidos na Vila Carandá. Não, entendeu? Se trata mais de perguntas burras e dúvidas que beiram o supletivo ali, entendeu? Não dá para falar nem que beiram um telecurso, porque a pessoa ela não tem capacidade ainda para fazer um telecurso, ela está no Mobral. Então são perguntas assim do tipo: e aí, doutor, você falou que ia montar a Liberdade na segunda. Vai montar a segunda mesmo? Aí você fala: não, vou montar, mas o senhor tem certeza? Posso confiar no senhor? Fala: não, posso confiar. Posso te ligar rapidinho, doutor? Aí o cara te liga: ô, doutor, tudo bem? Como você tá? Tudo certo? Tudo... E a condicional, doutor? Vai montar a segunda mesmo? Não, vou montar, cara. Porra, doutor, da hora isso. E segunda, você monta que horas condicional? Cara, aí na hora que você vê assim, você tá num episódio do Chaves repetindo a mesma coisa, entendeu? Num sofrimento eterno ali de dois adultos imitando uma criança, porque você tá do mesmo jeito, são dois adultos repetindo um pro outro duas coisas, e o cara não entende. Ou ele quer esperar alguma coisa, e esse que é o problema, os caras esperam alguma coisa. Quanto disso é ansiedade? Quanto disso é... Bom, a insegurança também é um aspecto da ansiedade. E quanto disso é simplesmente o maluco não entender sentença simples? Sentenças não sentença criminal, eu digo frase simples. Cara, assim, eu vou te dar um exemplo. Eu odeio dar um exemplo para conceituar as coisas, mas eu vou te dar um exemplo e você vai responder qual das três alternativas é. O cara falou assim para mim no WhatsApp: doutor, obrigado pelo regime aberto. Eu respondi para ele: imagina. Ele me mandou um áudio dizendo: doutor, não entendi. É para eu imaginar o quê? Okay. Então, cara, Okay. é falta de capacidade intelectual. É. Que também se soma à ansiedade generalizada, entendeu? Não vou cravar por ausência de dado integral, mas assim, no chutômetro, 99% dos presos têm uma ansiedade generalizada pra caralho. Mesmo os caras que estão tirando a cadeia de boa. Então você pega assim, vamos pegar o extremo do true crime, o psicopata, entendeu? Naquela figura quase que romantizada que a gente tem do true crime, que não existe, tá, gente? Sim, não que existe. não existe. Não existe. Tá bom, existe uma unidade desse cara a cada
milhões de pessoas que caem no sistema. E a função dele é provar que ele é uma exceção à Uhum. regra. Pronto. E geralmente assim, você vai ter desde esse cara, vai tirar na direta, sentadinho ali tranquilo, entendeu? Esse cara vai ficar ansioso. Mesmo que ele não aparente, em algum momento, toda vez a realidade vai bater. Seja uma vez por ano, seja uma vez por mês, seja uma vez por dia. E uma coisa que para mim já se tornou trivial e, bom, a gente sempre tem que repensar quando algumas coisas ruins da sua vida começam a parar de serem ruins. É muito complicado você olhar para um cara e falar, grande, sua primeira saidinha é 2038, tá? Que é isso, às vezes esse cara tem a minha idade e ele sai em 2038. Sabe o que é foda? Tu explicar esse conceito para alguém e o sujeito não querer entender o teu ponto nisso e supor, então tu tá me dizendo que um cara que cometeu esse tipo de crime, ele deveria ter uma saidinha daqui a 2 anos. Não, não, amigo, não é disso que eu tô falando. Tem casos que talvez o cara até, não digo nem a maioria dos casos, mas assim, tem casos muito específicos, assim, de tipos de crime que talvez o cara deveria até ser descontinuado, mas a questão não é essa. A questão é entender que essa eterna espera por um momento que o cara vai ver a luz do sol de novo, vai cozinhando uma coisa muito extrema na mente desse cara, né? Você vai, dizendo no jargão do presídio, tu vai chapar das ideias, né? Sim. Vai chapar. Eu vou deixar esse gancho que você falou agora, de como é difícil eu vou tentar trazer para o nosso ouvinte, tiver aberto a tentar entender a situação, vou deixar em aberto isso, para completar uma coisa. Nós temos desde esse cara que vai trabalhar de boa, vai aceitar de boa a sua pena, até o cara extremamente ansioso, aquele cara que tudo para ele tem que ser para ontem, doutor, eu tenho filho na rua, e aí sai para a rua, ele odeia os filhos dele. Não, doutor, mas eu tenho caminhada na rua, sai para a rua, ele não tem nada do crime para fazer. Você tem esses dois extremos. O psicopata e o réu primário ansioso, preso por um furto de fio de cobre. Ambos vão ali dentro serem massacrados pelo dia a dia do presídio. Seja porque você pega um presídio de Porto Feliz, por exemplo, que estava uma época, 1.000 anos atrás, servindo café da manhã às 4 da manhã, almoço às 10:30 da manhã e janta às 4 da tarde. Por quê? Porque você faz o preso perder o sono. Tem desde isso, que vai te afetar, até coisas do tipo, irmão, o tempo vai passar, né? E não muda, não muda. Tentem, e esse não é o exemplo que eu vou dar para vocês, não é. Mas tentem lembrar aqueles que fizeram uma quarentena em kitnet ou apartamento nível construção CDHU, sabe? 39 metros quadrados, 2, 3 cômodos, padrãozão seco, sabe? Tentem lembrar o que é aquilo. E imagine isso por 18 anos. Veja, pegando o exemplo, a ideia não é justificar e falar que esse bibelô da sociedade, essa vítima social, tem que estar na rua em 2 anos. Não, amigo, não. Muito pelo contrário. A lei de execuções penais está aí para isso. O que eu quero dizer é o seguinte, e a gente vai entrar no exemplo que eu costumo dar para familiar que geralmente acabou de ter alguém preso ou para algum amigo babaca meu que pensa em fazer alguma merda. Você está hoje, numa sexta-feira, madrugada, saindo com os seus amigos, foi para Augusta, foi para, sei lá, qualquer outro rolê, e simplesmente você volta com 2, 3 pinos de cocaína no teu bolso. Na boa, não estou induzindo a tráfico, você voltou com droga no bolso. Você simplesmente é preso em flagrante pela polícia militar. Tudo que você está fazendo nesse momento, digamos que você está agora no metrô ouvindo esse podcast, está num avião, está na puta que pariu. O momento que você estiver agora, você vai parar tudo o que você está fazendo. O teu gato ficou sem aquela ração que você ia colocar mais tarde porque você ia lá rapidinho no mercado e já voltava. A luz que você esqueceu ligada ficou.
A janela aberta, que você esqueceu de fechar porque ia chover, tá aberta, amigo. Os teus parentes não têm cópia da chave da tua casa. Teu cachorro, ele não vai saber fazer nada. Teus bichos vão morrer se alguém não pular o muro da tua casa e resolver. A comida vai estragar. Quando alguém der falta de você, e veja, tem o grosso do sistema geralmente são homens casados. Ou pelo menos, né? Adoro o termo, amaziado. Abaseado. Amaziado, Esse, amaziado. esse termo eu aprendi na Papuda, em Brasília, há muitos anos atrás. Já vamos chegar nisso. Mas tem uma minoria que não é insignificante, que não tem amásia, que mora sozinho. Se ninguém der falta de você, simplesmente a tua vida pessoal fudeu. E lembre-se, a CPFL ou a Enel, o que seja, eles negativam e sujam o nome. Tu morre vivo, né? Tu morre vivo, o banco cobra juros, a tua vida não para, gente. Você toma multa. Eu tenho um cliente meu que ligou ontem em saidinha. Esse eu dei um somebody love, eu não vou resolver. Por quê? Alguém teve a brilhante ideia de, durante a prisão dele, meter todos os pontos da CNH nele. Acho que foi a irmã dele que fez isso. Ele quer limpar. Eu falei, cara, senta e chora, irmão. Não, mas eu não tinha como fazer, porque eu não estava na rua. Eu falei, Se entendeu? pá, agora esse é o menor dos teus problemas, né? Então, quando você toma um flagrante, tudo que você está fazendo nesse momento, trabalho, o que seja, para. Você ter uma delegacia, se você morar sozinho ou for uma pessoa mais solitária, se ninguém der falta da tua pobre alma, nem advogado você vai pedir. Vai ser alguém da Defensoria Pública ou do Convênio da Ordem dos Advogados que vai aparecer, fazer uma custódia de 5 minutos, tu vai entrar num CDP, quando muito bem vai ficar num chiqueirinho de delegacia frio. E o mais curioso é que, e aí entram aquelas violências que para mim me interessam muito, que são aquelas violências sutis. Ou seja, é violência sistemática mesmo. Então, andar com a mão para trás, raspar a cabeça, perda de identidade. Você padroniza todo mundo, você deixa todo mundo com a mesma roupa, seja um short tactel ou um uniforme prisional mesmo. Sim, Você. tu entra naquele conceito de unidades totais, né? Uhum. Você não pode pegar um copo d'água. Você tem que pedir para alguém. Entendeu? Você não pode sair e trocar de cômodo. Não tem como. Lembra que eu falei do exemplo da kitnet durante a pandemia? Eu falei, só pensa. Porque esse exemplo não chega nem perto. Porque os caras não tinham uma kitnet. Eles tinham só um cômodo da kitnet. É isso. E aí entra o princípio que desafia Newton, né? Se tem 37, cabe 37 numa cela. Sim. Lotação total é a lotação total. Quantas vagas tem? Quantas cabem? Exatamente. Então, assim, pro ouvinte tentar entender mais ou menos o que é como se os últimos 2 anos da tua vida tivessem parado no momento de hoje. O que é horrível, porque você acontece com coisas do tipo advogado cobrando 11 mil reais para montar uma petição bunda de 2 páginas e ter a pachorra de falar que se a esposa do preso sair com ele, não precisa pagar o resto da grana. Aí entra naquela questão, né? Entre o apenado eternamente paranoico e aquele advogado fiteiro, que é esse cara aí que tu tá falando, aonde que entra a dualidade complementária, que não são nem opostos complementares, não seria nem uma dualidade, seria um par, né? Um par que vem com essa praxis, que é o advogado que joga areia no olho e o advogado que a palavra vem fazendo um S de tanta curva. Isso é uma coisa que você não pode ouvir no sistema. Entende? Não quer dizer que vai morrer, que ninguém mais vai contratar você, não. Mas começa a te queimar, entendeu? Começa a ficar ruim, sim. Começa a ficar ruim. Porque fulano joga areia no olho, a palavra faz curva. E, rapaziada, não tem ninguém mais fofoqueiro nessa vida que preso. Porque o que eles têm tempo nessa vida é pra fofocar, meu amigo. Entendeu? E na falta de eventos reais acontecendo na vida,
esses vazios são preenchidos com eventos que não necessariamente aconteceram, né? Então, vou pegar exatamente esse gancho, abre um parênteses gigantesco, eu já volto para o advogado fiteiro. Uma época, geralmente semana de saidinha, eu e meu sócio não pisamos em presídio. Porque senão fica meio chato, tem preso que fica perguntando muito, a gente não gosta. Enfim. E tinha uma família que estava ligando incessantemente no escritório e ela me irritou, eu resolvi não atender, certo? Nem eu nem meu sócio atendemos a mulher por uma semana. Na semana seguinte, teve a saidinha, não aparecemos no presídio. E nessa semana, nesses 15 dias que a gente sumiu do presídio e sem atender a mulher, estava tendo uma alta gigantesca de morte de Covid. Na segunda-feira a gente vai para o presídio, chega na portaria, o agente penitenciário olha pro meu sócio branco, branco. Doutor, você tá aqui? Aí ele, como assim? Tô, porra. Falou assim, ontem na visita, domingo, todo mundo falou que você morreu de Covid, por isso que você não atendia o telefone. Então, assim, um falou pro outro que o meu sócio estava demorando para atender o telefone e eu também. Logo, Covid estava morrendo muito. Eu já sei exatamente como isso começou. O que eu não posso afirmar é se foi a partir do segundo ou do quinto nesse telefone sem fio que chegou o óbito. Mas foi em qualquer coisa entre o segundo e o quinto. Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz. Os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato o tempo pra ele não me matar. Qualquer pessoa que tenha, não estou falando nem de cadeia, minha vivência de cadeia, a gente vai falar daqui a pouco. Estou falando de pessoa que talvez nem tenha tido passagem, ou não mais do que um turismo ali pela delegacia, né? Toda pessoa que conviveu com a quantidade mínima necessária e tempo suficiente com o de pera do Brasil, com esse personagem prototípico que a gente tanto utiliza, né? Das profundezas do Brasil. Se é no interior, não é limitado ao interior, mas se é no interior é até mais intenso isso. Sabe que aquele axioma da teoria da comunicação, que tu é o responsável como emissor pelo que a pessoa entende, é muito bem intencionado, mas é completamente não aplicável. Tem casos que não se trata de uma inadequação de linguagem. A outra pessoa ela está disposta a entender apenas o que ela quer entender e criar uma versão daquilo que tu falou na cabeça dela que responda aos seus anseios, às suas necessidades e às suas vontades. Isso não é tão exceção quanto alguém que estiver escutando que não sabe do que eu estou falando possa imaginar. Acho que a maioria das pessoas sabe do que eu estou falando. É muito difícil interagir com um recorte social, e aqui eu nem estou falando necessariamente de pobreza, mas que em alguma medida isso vai acabar entrando, infelizmente, porque infelizmente mesmo, as carências elas não vêm isoladas, né? Elas costumam vir junto com vários aspectos da carência, né? Com faltas, com lacunas que ficaram abertas e foram preenchidas com situações que não são as ideais. E não falo isso de um ponto de vista paternalista e nem tampouco elitista, não é nenhum nem outro. É o que é. É muito difícil e, porra, cara, isso vai desde atenção de saúde, já vamos entrar nesse buraco de minhoca também,
até resolução de problemas com massa carcerária, em que tem casos que tu pode explicar de 3 formas diferentes. Se a pessoa já decidiu que é uma outra versão dessa história, ela vai abraçar a outra versão dessa história. E agora deixa eu sair um pouco desse mundo prototípico, para a gente não cair aqui na Dona Maria abstrata que a esquerda tanto gosta de falar, né? Uhum. Cara, eu lido com pessoas diariamente que estão numa posição social que a gente chama de privilegiada, e não à toa, que tu conta uma história, se certifica que a pessoa entendeu aquilo que tu falou, e 3 dias depois, a porra da pessoa tá te contando aquela história que tu tava junto, presenciou, e ela tá te contando uma versão para ser educado, alterada, e tu fica tipo, irmão, eu tava lá. Metade da galera do 157 e especialmente do 155, ou seja, respectivamente, do roubo e do furto, eles sempre têm essa história meio aumentada. Bom, aí vamos entrar numa máxima da advocacia, não é para todos, mas para alguns, me incluo nessa, que é: a mentira é só uma meia-verdade repetida várias vezes. Então, para você acreditar numa história, basta você ficar repetindo ela para si mesmo, uma hora até você acredita. E esse é o tipo de gente que vai fazer isso. Fala, não, porque eu tinha uns passado muito pior. Você não sabe como que é a bandidagem. Aí você olha o cara, só a receptação na ficha criminal inteira dele. Tipo, um crime extremamente bunda. Como tem um maluco que ele vai olhar e falar assim, não, tá ligado que a palavra não faz curva. Nós, quando é sujeito homem, nós mata o B.O. no peito, assume e tira a cadeia, doutor. Não tem pra mim tirar a cadeia, já fiquei preso, eu sei que o mundo é assim, mas porra, doutor, esse não fui eu. Pode puxar a câmera de segurança que o senhor tá ligado. Esse nós não fez. Você puxa a câmera de segurança, o maluco me faz um roubo sem boné, sem balaclava, olhando para a câmera de segurança, sorrindo porque ele está sendo filmado. No Brasil, quem inventou a pós-modernidade foi o apenado, né? Com o conceito de narrativa. Pra caralho, assim, Quem tudo. tiver ouvindo isso aqui não tá... Porque eu não sei qual vai ser... Isso aqui é um piloto, né? Então, eu não sei mesmo se vão ser 30 pessoas que vão escutar isso aqui, ou se algum dia vão ser 1.000. Não que eu espero que seja muito mais que isso. Então, eu não sei se 100% das pessoas que vão ouvir isso aqui são pessoas que já vieram, né, por causa dos projetos anteriores e tal. E quantas são pessoas novas, etc. Cara, quem estiver ouvindo isso aqui e não conheceu o projeto de Brasília, de repente vai achar que eu tô de sacanagem, que eu tô de chacotinha, comparando o mundo presidiário, o mundo penal com esoterismo e conceitos iniciáticos. E sim, um pouco é chacotinha, mas assim, esses personagens, eles começam a ganhar status de mito, né? Então tu pega, cara, uma figura arquetípica do passado hermético, tipo Hermes Trismegistus, que não é um personagem histórico, mas com certeza é um construto de fatos, personagens reais e muito trololó, muita projeção de ideais, de ideias. Tu tem um cara desses aí, cara. Tipo Boneca, que é um cara que foi visto em 8 lugares ao mesmo tempo, um cara que tomou 15 tiros e não morreu. Aí tu vai ver, tem um fundo de verdade nisso. O cara tomou 4 tiros, 3 pegaram na lataria do carro e um pegou na perna dele. Aí disso já passou para 15 tiros nele, né? Aí é diferente da história do Guina,
que era o maluquinho lá que ia dar depoimento em igreja, e no caso do Guina, ele era só um Zé Buceta, né? Que nada disso aconteceu. Aquele cara, no máximo, deve ter feito um furto de pão numa padaria. Em relação a essa figura que você falou do boneco, assim, esse cara, ele pega moral na quebrada. Ele pega moral na quebrada e você vai literalmente ter toda uma construção do arquétipo. E quando essa pessoa começa, então, a ter medo de ser preso, de ser investigado, ou tá com mandado de busca e apreensão, ou mandado de prisão eventualmente, e mete o pé, aí esse cara mete o pé e, obviamente, ele não vai contar pra ninguém pra onde ele vai. Aí esse maluco, ele vai virar, assim, o Deus Supremo, entendeu? Ele vira o Elias. Ele ascendeu aos céus, tá ligado? Meu nome agora é Metatron e Metatron. tudo, tudo, tudo sobre mim é verdade, porque eu sou o Metatron. E algum dia esse cara vai voltar falando que ele comprou os policiais. Então veja, você tem desde isso numa quebrada, e quando eu falo quebrada, é quebrada mesmo, no interiorzinho caipira. Como você vai ter isso no meio prisional, sabe? No meio prisional, já vou falando, não se cria tanto. O que acontece mais, como a gente estava falando, em relação à fofoca, o telefone sem fio começa desde isso, de fulano virou Metatron. Então, assim, tomou 2 tiros e, de fato, um foi na lataria do carro, o outro pegou num raspão na perna. Mas, assim, eu tento ser levemente ético com meus colegas de advocacia. Então, assim, se o maluco protocolou a porra da petição, eu vou falar, olha, não me contrata, ele protocolou. Eu mando cópia, falo, ó, tá aqui. Uhum. E beleza, obrigado. Um abraço, acabou ali, e é isso. Tem cara que não vai fazer isso. Vai falar para o cliente, ó, teu advogado não fez nada, tá jogando areia no teu olho e tal. E vai começar o advogado que quer fechar o caso a jogar uma história triste. Então, assim, os caras vêm com essa e na hora que você vê, velho, tem um cara te amando. Porque lembre-se, esse cara, ele ouve essa fofoca do advogado, essa história aumentada, ele desce pro raio, vai pra cela dele, uma rua 10, ficar com 30 presos numa cela, e os caras, ih, salsicha, se fudeu, hein? Vai perder o RA, maluco. E o salsicha, o salsicha foi o vulgo que eu vi hoje num processo. O salsicha, ele vai simplesmente pirar a cabeça, entendeu? Uhum. Sim, sempre tem um maluco para botar pilha. Sempre. O que mais tem em presídio, geralmente é a galera do fundão. Então, raio 8, raio 7, a galera evita um pouco esses raios de fundão, porque lá primeiro tem muita gente encrenqueira, os caras que estão ali para as ideias, e principalmente esses caras que botam pira. Cara, Porra, nos racionais, nossa, eu ia falar isso agora. assim, ó, nos racionais, embora aqui geralmente, bom, se bem que tem literalmente na música Diário de um Detento, eu ia falar antes das situações que os caras estão na rua, ninguém tá cumprindo etapa, mas não, tem literalmente no Diário de um Detento, quem geralmente faz esse papel é o Ice Blue, né? Que é o cara que bota a pilha, que ele não é 100% isso, mas ele pega muito o arquétipo, né, como o eu lírico, né, do doidinho de bairro, onde todo mundo ao redor dele vai se fuder ou morrer e ele vai sobreviver. Esse filho da puta que bota a pilha, ele dificilmente vai ser o primeiro cara que vai tomar o pipoco. O cara que tá botando a pilha pro cara passar o maluco e atrasar a saída dele mais 10 anos. Geralmente esse cara, ele ainda rondando um pouco desse arquétipo do fofoqueiro de presídio, esse maluco geralmente a galera já sabe que ele é esse tipo de perfil, entende? Porque, porra, tu não fica pouco tempo no presídio, né? Você acaba conhecendo alguém. Assim como você namora 3 anos e descobre que a pessoa é alérgica a alguma parada ali dentro, você descobre muita coisa do teu colega. Então, esse tipo de cara já é olhado meio assim, e quase como um bobo da corte também, porque você. Então, ele não é o primeiro a rodar. Até tem um papel ali de talvez entreter em certa medida, sabe? Então, tanto que assim, eu já ouvi relatos do tipo, cara puto em presídio, porque, fulano fala demais, não sei o que, garganta pra caralho,
Como já ouvi cara falando, nossa, fulano fala umas merda e chega a ser engraçado, e, tipo, tirar sarro do maluco. O fato é que existe. E ao passo em que existe isso, esse tipo de pessoa que, veja, não é só falta de comunicação, muitas vezes a intenção da comunicação da pessoa é ser maldosa, você sabendo disso, não se engane. Do lado da advocacia tem o mesmo perfil de gente. Quanto mais loroteiro, pior o carro que ele dirige. O cara, gente, não quero ofender ninguém, mas se ofender também, foda-se. 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 Todo advogado que usa Corsa Classic, Agile, Uno e Celta, amigo, Celta, Não é nem uma questão de classe, é tu desistir de viver. porque, porra, mano, tu não vai ter um Celta com ar-condicionado e direção, não, tu vai ter aquele Celta prateado, entendeu? Com o para-choque já queimado, parecendo uma mancha de piscina, de cloro, sabe? E simplesmente esse bagulho ele vai ser mais duro que se você estivesse fazendo um moinho, entendeu? Vai fazendo uma moagem de farinha de trigo na mão, sabe? A moagem de trigo é mais leve do que o teu Celta. E eu consigo ver a cena do advogado fazendo isso na minha frente. E esse advogado, filho da puta do caralho, ele vai usar um terno verde, uma calça de sarja, bege. Em capital, ele tá num escritório, numa galeria nas adjacências da Praça da Cidade. Nessa galeria que já está meio que morta, porém ainda respira por aparelhos. Tem na entrada, de um lado, uma lancheria, na saída ou na entrada, pelo outro lado, uma outra lancheria. Originalmente, aquilo era para ter como 30 ou 25, vamos botar 25 comércios, ainda tem 12 funcionando, 6 são salões de cabeleireira, um barbeiro moderno, dipíssimo, um estúdio de tatuagem ruim e esse advogado. E eu vou dobrar a aposta, tá? Geralmente o Orives é cliente desse advogado. E às vezes, pelos trambiques que ele compra de ouro, o advogado... Vende relógio, né? Vende relógio, entendeu? Compra ouro e ele faz nota. Você chega lá, a nota fiscal é no recibo escrito nota. E esse maluco, ele paga um salário e meio pro advogado e o advogado meio que vive só disso, porque o convênio da Defensoria Pública com o trabalhista já não tá dando mais grana. Esse tipo de advogado do terno verde, ou do terno marrom e camisa verde, ou do terno verde e camisa marrom, é uma figura bem estereotipada aqui de São Paulo. Um advogado trabalhista, entendeu? Tem meme pra caralho. Então, é uma figura bem trambiqueira. E esse advogado, bom, não vou entrar nisso, porque isso é muito nichado, mas ele é o típico advogado doidinho. Eu falava muito em sala para meus alunos, meu maior medo é ser um advogado doidinho, aquele que você olha e fala, porra, doutor é bom, mas meio maluco, né? E esse estereótipo vai dividir em dois. O advogado que vive desses pequenos clientes golpistinhas do criminal, então assim, ouro, venda e compra de carro de repasse, né? Ou o cara que vai meter o louco, vai cobrar 70 mil reais num júri, ele vai fazer o júri, vai perder o júri e vai esquecer de entrar com a apelação. Ou seja, não entrou com recurso, o cliente perdeu, se fudeu. Ah, mas não reverteria o júri. Sim, de fato. Em São Paulo, muito raramente você vai reverter um júri. Tem um parça lá no Sul que ele não é picareta, ele não é desonesto, ele é, vamos dizer assim, advogado, tá aí no ramo trabalhista, e ele tem como a principal característica perder todos os prazos que ele é capaz de perder. Queria fazer uma menção honrosa a esse meu amigo. E aqui dentro não tá salve, só entra o jumbo. E a cunhada aqui é minha guerreira. Juro, minha preta, eu te amo tanto. Pra sempre você vai ser minha companheira. Então canta, liberdade canta.
não é nesse que a gente vai falar sobre atendimentos de saúde no sistema. Não é nesse que a gente vai conseguir falar sobre a cadeia do partido contra a cadeia de oposição. E não é nesse, infelizmente, que a gente vai falar da síndrome do imortal, que é aquele sujeito que ele sobrevive a 2 assaltos que ele foi baleado, não morreu, ficou na UTI 2 vezes, ou 1 vez, na segunda é confirmação, e ele começa a achar que ele tem o corpo fechado, e aí não tem mais limite para o que o cara faz. Esse sujeito que sobrevive a 1 UTI, ou 2 é pior ainda, esse sujeito começa a ficar muito perigoso para a sociedade. Porque esse cara, ele acredita que ele pode fazer qualquer coisa que ele não morre mais. Spoiler, vai morrer. Ah, não, é nessas que o cara acelera na curva na chuva, né? Entra num looping e fica preso numa dimensão paralela, né? Assim como essa grande Ouroboros, que é o Grande Prêmio de Imola, né? Mas a gente tava falando de arquétipo, assim, tentando sintetizar um pouco as figuras do sistema, que eu acho que esse episódio, por ser piloto, porra, é sempre bom dar um ampassã, né? É sempre bom Sim. dar uma explicada em quem são os sujeitos dessa relação. Tem uma galera muito específica que, por coincidência, eu tive um papo ontem com os Deusdetes sobre, e a pergunta dele foi: isso sempre existiu ou é algo novo que veio com a internet? Tem um arquétipo que falta a gente falar que sempre permeia tudo isso, que é a cunhada, né? A cunhada, chegamos no mundo das cunhadas. Chegamos. Tudo isso, tudo que foi dito até agora, na realidade, era uma desculpa, era uma introdução, era uma tela de fundo para falar do mundo das cunhadas. Simplesmente, enquanto esses caras estão presos, eles dependem essencialmente de uma mulher. Vamos lá, de alguma mulher, ou em alguns casos, quando a gente for falar, porra, se esse podcast vingar em alguma coisa e tiver 5 ouvintes, pelo menos, a gente faz um segundo episódio, em algum momento, sobre espécies de cadeia, pra você entender que não são só as cunhadas são as principais, mas tem os cunhados também, que são os caras gays de oposição. Mas a gente fala deles depois. Sim, cadeia de oposição, um mundo à parte, né? Não, é um mundo bem à parte. Cadeia de oposição é um mundo bem à parte. O negócio é mais feio. Mas assim, as cunhadas, elas são aquele ser que simplesmente o preso precisa. Elas permeiam a relação, elas são os braços externos do preso, desde ficar passando mensagem do corre, do tipo assim, ou isso é real, ou avisa o pai que as crianças podem descer com o avô pra praia. Fala, caralho, é droga. É droga. E a mulher, ela vai chegar na biqueira, na quebrada, para esse recado, enfim, desde isso, Sim, sim. até ela fazer o maldito arroz, feijão, macarrão com molho ao sugo. Jumbo! Jumbo! Chegamos no jumbo. Tá? Chegamos no jumbo. Nós temos hábitos bastante noturnos. Né? A gente tem uma vida diurna, né? Os compromissos práticos aí da vida, trabalho, Se fuder um estudo pouquinho das 8 às e 6, tudo. né? A gente tem uma vida diurna, mas a gente é muito noturno, principalmente para questões de processo, ou tem que escrever artigo, ou tem que... N coisas, né? N coisas. Mas, assim, à noite a gente, né, usa muito para isso, mas não quer dizer que, eventualmente, numa sexta-feira, que nem hoje, a gente não tenha passado 6 horas da nossa madrugada. Isso aconteceu, literalmente isso aconteceu. Fazendo voyeurismo de jumbo de cunhado. Então, faz uns 2 ou 3 meses, acredito, a gente passou
5 horas, acredito eu. E foi um negócio assim, ficou tão sem limite que o dia amanheceu, né? O dia amanheceu, a gente amanheceu olhando e se passando perfil de cunhada. O que é uma cunhada? Né? Porque acho que a maioria das pessoas vai saber do que está falando, mas ninguém é obrigado a saber o que não sabe. Né? Uma frase muito óbvia, mas eu gosto muito de repetir essas coisas, porque às vezes a pessoa se sente mal por não saber alguma coisa, a gente está falando num tom de obviedade, tipo, mano, tem todo um universo de coisas que eu não faço ideia, né? Então, porra, ninguém é obrigado a saber o que não sabe, beleza? Então, contextualizando, cunhada, né? Ele é uma expressão que, mais uma vez, vamos fazer um paralelo com o mundo iniciático esotérico. Ele claramente é uma influência da maçonaria, onde as esposas dos irmãos iniciados são chamadas cunhadas. E no partido, né, aquele das 3 letras, né, aquele que tem o número 1533, né, Paz, justiça e liberdade, a causa é legítima. legitimar. Então, as esposas ou namoradas ou amávias, né, Mas amadas. são chamadas também de cunhadas, assim como na maçonaria. Digo, a maçonaria é regular, não tem relação nenhuma de uma coisa com a outra, é só porque simbolicamente eles copiaram o modelo e, assim, diferente da maçonaria, de fato, o partido funciona, né? Já é uma grande diferença. O partido funciona, partido é o comando, né? O comando funciona muito melhor do que a maçonaria. Isso vai ter algum irmão maçom aqui ouvindo, sabe muito bem do que eu estou falando. O partido funciona em todos os sentidos muito melhor do que a maçonaria no Brasil, mas vocês não tenham dúvida com relação a isso. Então, uma cunhada nada mais é do que a companheira, né, de um irmão. Então, elas se chamam de cunhadas, né? Elas se chamam de cunhadas e tem toda uma estética que vai ser colocada aqui no podcast, provavelmente em fotos, imagens paradas, né? Pelo menos nesse primeiro piloto, vamos ver como isso vai avançando. E é uma estética muito interessante, porque, assim, deixa eu escolher bem as palavras, não por melindre, mas porque eu quero chegar... nada do que a gente convencionou de chamar de Fubanga Core prepara alguém para fazer uma imersão nas bravatas das cunhadas em dia de visita. E aí, como cada individualidade aí, né, representa todo um microcosmos, nós vamos ter diferentes níveis de jumbo. Jumbo é a quentinha, né, a marmita, a vianda, né, do apenado. Não se limita a isso, pode ser outras coisas que também vão mas é basicamente o agrado ali, a comida, né, que leva especial para o cidadão. Então, a gente tem desde obras de arte da cozinha, né? Aí tu vê, claro, tudo dentro das possibilidades, né? Não tem como fazer uma entrega à italiana com primo piatto, secondo piatto, mas, assim, comidas que dá para ver que são bem decentes. E aí tem um parênteses que é bom ser feito. Penitenciária tem padrão de comida, né? Você não pode entrar com bolo com cobertura, por exemplo, é proibido. Sim. Entendeu? Você não pode entrar com alimentos que não tenham recipiente transparentes ou removíveis. Então, eles podem, a qualquer momento, tirar teu arroz com feijão, jogar a tua mistura em algum outro canto, assim, para
para remexer. Então, você tem que cumprir algumas regras. E mesmo com algumas regras do tipo, não pode entrar coca porque é um líquido escuro, etc. Uhum. Você ainda consegue fazer, porra, quitutes do caralho, entendeu? Dá pra fazer um encapotado bem frito. Eu fiz essa introdução porque eu não tô aqui para falar dos casos de boa cozinha. Eu tô aqui para falar da grande, expressa maioria parte, que são os jumbos mais feios e asquerosos do mundo. O problema não é ser pobre. Tudo bem. Não, 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 É isso que eu queria deixar claro. Não, o problema não, não não, é. não. Eu não tô zoando Não. o potinho de plástico em si. Não é isso que eu tô Não, não. zoando. Tem Não que tô ser num zoando. pote de plástico, inclusive. Tem que ser. Isso. É Tem que padrão. ser. Não é essa a questão. O Não tem a problema. ver com ingredientes caros. Não. Tem a ver com uma total inépcia em preparar um alimento. Cara, é um bagulho assim. Eu já vi chinelo de rebocar a parede mais úmido que bisteca de jumbo, velho. E sabe o que é foda? Sabe o que é foda? É que o que eu tô falando aqui não é na zoeira, tá? Não é no Rue BR. Não, 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 não. E nem tampouco, e muito menos no intancável, o Bostil. É aterrador pelo seguinte: as comidas mais atrozes são feitas com muito amor e muita dedicação. Aquilo ali não é o resultado de raiva, ódio e descaso. Aquilo Não. ali, daquele jeito horrendo, é o resultado de uma mulher extremamente devotada a esse Uhum. cara que está preso. Que passou 6 horas fazendo estrogonofe de pé de frango pro cara, sabe? Vai passar por uma revista degradante. Eu Só. preciso, eu preciso fazer porque a gente não vai poder botar essa pessoa, obviamente, no Não. podcast. Eu quero falar como é essa pessoa. É uma personagem da De Brasilis, morena do cabelo liso, misericórdia, tá? Uma mulher jovem, bonita. Sim, tem filtro pra caralho, tá? Ninguém tá dizendo que não tem mais filtro do que pessoa aqui, tá? Mas uma mulher jovem, parda, bonita, com o cabelo alisado num nível que eu nem sabia que era possível. Alisar um cabelo é um liso que nem parece real. Sobrancelha reverse Nike, pelo visto essa moda voltou. Que mais? E assim, cara, não vou zoar, isso não é zoeira, agora, falando sério mesmo, não é zoeira. A redação que está escrito embaixo não é uma questão de analfabetismo. Aqui parece dislexia. Real? Sim, isso aí parece escrito de disléxico. Não é um erro de falha de aprendizado. É bem típico de. Não posso afirmar, né? Diagnóstico freestyle é coisa de vagabundo, mas parece dislexia. E assim, todas as fotos, agora ele passou, num sentido devocional ao cara e com um orgulho do cara ser tranqueira. Isso é muito importante. Só para os ouvintes terem uma noção, né? Já é um sábado, 15 de março. Ela postou isso 3h58 da manhã. Essa mulher está pronta, arrumada, toda organizada, às 3h58 da manhã, para pegar um ônibus, ir para uma outra cidade, para pegar uma senha de fila de presa, ficar mais 2 horas esperando numa fila, para lá perto das 10, meio-dia, ela entrar num presídio. Essa mulher teve que, para estar bonita assim, não, ela não fez chapinha, ela fez prancha, né? Entendeu? Sim. Vai falar que fez prancha para deixar assim, tá ligado? Fez no simplesmente se prontificou, acordou cedo, 1 hora mais cedo para ficar assim pelo menos, 1 hora.
Fora o tempo que ela deve ter acordado para terminar uma comida ou outra, para levar mais quente ou mais fresca, porque você tem que pensar que esse cara não tem geladeira na cela, a comida vai azedar. Então, quanto mais fresca ela fizer essa comida, mais dias ele vai ter de jumbo, entendeu? Então, assim, se ela faz a comida hoje, sábado, por exemplo, ele tem até a segunda para comer essa comida, a dependendo do Uhum, calor, do ambiente que tiver o uhum. presídio. Então, não só ele. Geralmente ela faz o jumbo para os amigos também. Então a galera Sim, divide sim, entre sim, si, divide, sabe? claro, claro. A coletividade humana se mantém muito presente nesses ambientes. É uma frase que eu costumo dizer muito. Se tem um lugar onde a coletividade é muito forte, é na cadeia. Muito, muito, muito. O papo de irmão não é da boca para fora. Veja, quando eu tô falando irmão, irmão, irmão. Então essa mulher, ela tá, vamos lá, vamos ser generosos. Se ela postou às 3h58 da manhã, ela tá pelo menos desde as 2h30 da manhã em pé. Tenho Fácil. certeza que ela trabalhou. E assim, de novo, eu não estou desmerecendo profissão, eu estou tentando chegar numa média assim, para aproximar da realidade. Essa mulher provavelmente ou ela é caixa de alguma conveniência, ou ela é diarista, ou essa mulher, É quando muito, técnica de enfermagem. ela é Um técnica de clássico. enfermagem, Um o sonho dela é clássico. fazer fisioterapia, porque Um- medicina é impossível. Ou seja, essa mulher, quando de boa, ela trabalhou 8 horas numa conveniência. Quando fodida, ela fez 12 por 36 num hospital municipal de merda, Uhum, precário, toda uhum. fodida, trabalhando só com equipamento zoado, aguentando um paciente mórbido, sempre trabalhando com alguma arrombada do lado dela para acordar duas e Sim, meia da manhã num sábado, terminar a comida, se arrumar, pegar um ônibus. Gente, ela vai pegar o primeiro ônibus da linha, que é o das 4 e pouco da manhã. É uma devoção pela pessoa. E ela aguarda ansiosamente o dia que esse cara vai sair. uma coisa importante falar nisso é o seguinte, e a gente vai fazer essa dinâmica. Tem coisa que tem que ser levado na piada, porque não é sério, não dá para levar a sério o jumbo mais feio. Não é o caso dessa menina, tá? É só um exemplo aqui. Nem aparece o jumbo dela e tal. Mas, assim, não dá para ficar dando uma de cara, de meter esses paternalismos assim, ai, não, ela tá fazendo o melhor que ela pode. Não, não, tem coisa ali que é tipo, porra, minha filha, vai aprender a cozinhar, pelo menos, assim. Mas, mas, tudo tem um outro lado, né? E é isso que a gente estava falando. Quem está trabalhando para manter esse cara é ela, quanto muito a mãe desse cara, se for viva. Pai esse cara não tem, não porque ele é um preso, mas porque é só chutar a estatística, né? A gente vive num continente, num país sem pai, sem figura paterna, e quanto mais a gente vai descendo aí a famigerada pirâmide social, mais isso aí vai se complicando. Conforme o G1, em 2023, 7% das crianças nascidas no Brasil não têm pai, o que corresponde a 173 mil crianças só em 2023 sem registro de pai. Pô, isso os que não têm registro, né? Fora os que têm registro, mas o cara. Foi Eu comprar digo, cigarro. eu digo não ter pai entre literalmente pai desconhecido, pai sem registro e pai que, porra, foda-se, né? Que não conta como pai, né? Pô, Uhum. esse percentual cresce bizarramente. E assim, a mulher não abandona o cara, né? Diferente de cadeia feminina, que é mais triste do que enterro de criança, né? Porque é outro mundo, né? Eu quero fazer esse adendo aqui. Homem, homem hétero, padrão, blá, blá, blá. Padrão fala homem hétero, ponto. Aqui não tem etnia, não tem fundo religioso, não tem porra nenhuma. Homem hétero, ponto. Ele não gosta de visitar a gente no hospital porque ele sente o clima pesado.
Ele não gosta de ir em velório porque é muito triste, aí ele não vai, porque no fim das contas é tudo sobre ele, né? Ele não gosta de ir no hospital porque tem muito doente, e aí ele não gosta de pensar que ele pode ficar doente e ele pode estar ali uma hora. Ele não gosta de ir em velório porque ele lembra que a vida não é eterna, né? Pelo menos não nesse plano, depois vai saber, né? E muito menos esse cara vai visitar uma mulher por muito tempo, mesmo que essa mulher tenha, isso não é tão raro, acabado no sistema por causa dele, para resolver uma fita dele, para fazer uma fita para ele, né? Ele vai no começo, quando vai, e aos poucos ele vai dando um fade out, isso quando ele não some do nada, e aí vocês já sabem que para esse cara arrumar outro na rua é 2 palitos, né? Mas não é isso que acontece na cadeia masculina, né? E assim, quando esse cara, e às vezes o cara ingressa no sistema sem estar casado ou namorando. Esse cara vai arrumar uma mulher estando lá dentro. Uma outra cunhada vai levar. Cara, isso é meio clichêzão, parece até fique isso, mas é um lance meio Carandiru quando a irmã do Caio Blá leva uma menina para conhecer o irmão dela. É isso, mano. Isso que nós estamos falando de um filme lá do começo dos anos 2000. Isso é importante falar. Tem um grande marco divisor da história da cadeia da metade sul do Brasil, que é o Salve Geral, 2006. Tipo, pro mundo carcerário, as manifestações de 2013 foi o Salve Geral de 2006. Na verdade, eu vou dizer que é muito mais. O Não, Salve claro que é Geral, muito mais, claro que é muito mais. muito mais. O Salve Geral foi a marca de estabilização do governo do comando. Assim que o Marcola, que é o líder do PCC, ele entrou no DEIC, algemado nos pés e nas mãos, minutos depois os ataques começaram. Delegacias metralhadas, batalhões metralhados, investigadores atacados, agentes penitenciários mortos, e os ataques não paravam. Surge o boato de que o PCC então tinha decretado um toque de recolher. E foi só quando a polícia, o Estado, foi buscar então uma cola para uma reunião que ninguém sabe, ninguém viu, é que as coisas começaram a retomar o lugar. Eu tive acesso ao depoimento de um delegado que participou de uma reunião. Ele, um representante da PM, um representante da Secretaria de Administração Penitenciária e mais a advogada do Marcola. Todos foram até o presídio de Presidente Bernardes, num avião da Polícia Militar, cedido pelo governo do Estado. O Marcola foi retirado da cela, isso num domingo à tarde. Foi pedido para ele dar ordem para os ataques cessarem. O governo nega que houve acordo até hoje, nega com veemência. Mas se você lê o depoimento desse delegado, não há outra palavra que possa definir o que ocorreu dentro desse presídio, senão a palavra acordo. Tinha uma parte meio planejada para falar sobre isso, mas vai ficar para um próximo. Mas eu quis falar, por razões óbvias também, eu quis falar bem menos, porque toda a minha vivência, que é incomparavelmente menor, mas assim, não tem nem como botar a mesma frase, mas toda a minha vivência dentro do sistema foi às vésperas, né, do Salve Geral, mas foi antes do Salve Geral. Primeiro, foi numa cadeia modelo, e segundo, foi antes, né, repito, do advento esse, né? Então era outra realidade. Mas o que eu estava comentando aqui, mesmo essas coisas antes da realidade da estabilização do partido, era sim esse lance de levar uma vizinha, uma amiga para conhecer um preso, e continua sendo assim, né? Pô, tem o Tinder extraoficial do rolê, mano. Tem grupo de WhatsApp de galera que troca foto de preso. Tem um grupo, porra,
Eu vou lembrar de um lá em 2021 que era Guerreiras de tal presídio. E esse grupo tinha mãe que falava assim: ah, meu filho tá solteiro. Aí mandava alguma foto de Instagram, Facebook dele, assim. Sempre um moleque com uma camiseta da Ciclone, um shorts da Quicksilver e um boné pra trás da Oakley. Agachado. Agachado, lógico, na famosa pose de quebrada. Esse maluco, ele tá portando o kit enquadro, né? Sim, sim, sim. Na hora que a mulher ela vê isso, geralmente essa mulher ela vai ter ali entre 18 a 20 anos. 18? É, 18? 18? Eu vou te dar a oportunidade de repensar bem o que tu tá falando. Eu vou esperar. Eu vou te dar a oportunidade de repensar bem o que tu tá falando. não me faça ter que fazer mais corte do episódio do que eu já vou ter que fazer. Tá, vamos botar 18. 18 até quanto? Mas assim, porra, vamos colocar em expressão matemática, gente. Pode ser um 18 menos 1, 18 menos 2 ali. Essa menina já começa a frequentar presídio porque às vezes o primo, o tio tá preso, ela eventualmente vai lá, conhece o piazinho e por lá fica. Mas geralmente, essa menina vai ter ali entre, vamos lá, vamos colocar um range de 17 a 20 anos, certo? Ela vai chegar com a mensagem da mãe: ah, mas tem um cara pra conhecer, sei que ele tá preso, mas ele vai mudar de vida, não sei o quê, é só tráfico, não tem violência. Ela troca umas cartas com o cara, gosta do papo dele pelos recados que ele passou pela futura sogra. Ela coloca o nome dela no hall de visita, ele também coloca no hall. Ela vai lá, visita ele, se gostam. E, porra, eu vou ser generoso e eu vou falar que em 40 dias ela tá grávida. Uma das táticas de você segurar uma mulher é tendo filho. Tendo filho, sim. Os 40 dias iniciáticos ainda. Sim, sim. Porque aí você vai prometer mundos e fundos de eu parei com o crime, corta 5 anos pra frente, aquela criança ranhenta tá andando pela casa largada, a mãe eventualmente ela faz faxina tomando Bavária 2 da tarde numa quarta-feira, e o pai ele tá traficando às escondidas. Ele sai Não, todo dia. e eu sei pelas nossas conversas prévias que não tem um juízo de valor nisso porque, cara, é o que Não, é. É o é o que que é. é. É o que é. Assim, veja, todo jeito escrachado que se fala, todos os exemplos são reais. Eu tô comentando casos que vêm à mente, de crianças de 1 ano de idade dando bicada em copinho de cerveja, e o meu cara que já tá rindo porque ele sabe que é verdade. E essa mulher, o único lazer que eventualmente ela tem, porque, veja, ela vai engravidar nos primeiros 40 dias, com 19 anos de idade, 18, 20, ela vai estar amarrada com um cara que é um bosta e que vai sair de lá continuando sendo um bosta. Sim, sim, Entendeu? não vai ser esse vitriol, essa descida às profundezas iniciáticas, né? Em parte substancial dos casos aí não vai gerar um sujeito transformado quando ele vê a luz, né? Não, não, não. Esse cara faz uma passagem pelo Sheol e volta normal, como se nada tivesse abalado ele, entendeu? É isso, o cara sobreviveu ao inferno e nada ali mudou ele, entendeu? Talvez as mudanças que ele vai ter porra, eu devia ter moringado menos, feito menos merda, aberto menos a boca. É isso, ele vai ficar puto com o erro da profissão dele. Assim como você erra uma massa um dia cozinhando, como você erra uma petição no trabalho, é normal, sabe, você errar. E esse cara, ele vai ver a prisão dele como um erro de estratégia. Porque, veja, essa mesma pessoa vai convencer essa cunhada de que ele é um grande estrategista. Sim. De que ele é um grande estrategista e que ele só errou porque, infelizmente, alguém era goela. Que nunca é ele no caso. Nunca é ele, nunca é ele. E essa menina, ela já vem de um contexto em que toda a estética de... Veja, não é de fubanguice, mas é uma estética... Ela não é fubanga.
Mas ela parece muito fubanga, entendeu? Nem toda fubanga é esposa de preso, mas toda esposa de preso é meio fubanga. Vai acabar. Mas, cara, com o tempo de serviço, frequentando fila de visita íntima, a retroalimentação da fubangagem é inevitável. Sim, sim. Porque, assim, a gente já tem, não é que isso começou há 3 dias, mas também não começou há vários anos, né? É um advento ainda recente. A gente já tem o cunhado influencer, o advento da cunhada influencer. E assim, quem está ouvindo, é a estética calça legging e shade para as inimigas imaginárias? É o Deita na BR? É o Atura e Surta? É o Atura ou Surta? Só que tudo isso dentro de uma estética muito específica. O que é uma estética para você ver o quanto. Vamos fazer o gancho lá dos primeiros minutos do episódio, do quanto são as dores e as chagas que o sistema dá para todo mundo, seja o advogado, o policial penal, o preso, a cunhada. Essa estética, e quando eu falo estética, eu estou me restringindo à estética mesmo, a vestimenta, as roupas, as marcas. Essa estética de calça legging, blusinha, não é à toa. Isso é uma obrigação do sistema. A maior parte dessas mulheres Exatamente. que fazem vídeo na internet, as cunhadocor, vamos separar as cunhadocor, né? A galera que faz o conteúdo, assim, Cunhada cor, tá bem. Cunhada cor. entendeu? As cunhadocor, que são as que fazem conteúdo, que monetizam, tal. A cunhadocor, ela já adotou aquele estilo porque o sistema, ela colocou ela naquilo, entendeu? E ela, Sim. porra, se veste daquele jeito, vive daquele jeito. Sim. Porque... A vida dela é aquilo. A vida dela passa a Uhum. girar em torno da porra da visita, velho. Exato, exato. Todo sábado, há 5 anos, ela bota uma legging sem bolso. E esse pessoal das cunhada cor, a maior parte, pelo que me aparenta, são de São Paulo, entendeu? Do estado de São Paulo, seja capital ou interior. Então, velho, é um recorte muito específico de regra específica de roupa. Então, assim, quando você vê a blusinha sem bolso, tudo sem bolso, tudo sem cos, não pode ter Sim. cos, não pode ter bojo, não pode ter dobra, não pode ter costura, não pode ter barra, entendeu? Nada disso. Você pode. Então, assim, cara, você tem que parar e pensar que essa mulher, e eu juro por Deus que tem mulher que fala isso, elas vão fardadas de sábado para enfrentar as guerras do castelo, sabe? As muralhas do castelo, assim. Porra, cara, ela vê aquilo como uma roupa de batalha. Sim, vira uma guerra espiritual, né? É uma guerra espiritual. Você já tem cliente postando foto com funk dizendo Deus vai na frente, protegendo, não sei o quê, e o moleque é um puto 5-7. O trampo dele também é uma guerra espiritual. Mais uma vez eu aqui, mó saudade de você. Logo canta Lili, solto preso seu juiz. Qualquer dia essa saudade me mata, cê tá ligado que eu não te largo. Tem como abrir mais um exemplar de cunhada pra gente ir fechando o piloto? Um exemplar prático aqui no WhatsApp? Tem. Porque assim, esse assunto, ele é tão complexo e ele é tão interessante, só que a gente não pode ficar aqui falando 7 horas, que daria para uma continuação e entrando em detalhes sobre as principais profissões de cunhadas, a diferença do que é uma mãe de preso das antigas com uma mãe de preso mais moderna, o sofrimento, às vezes, da vida dessa mulher que viu o filho entrar e sair da cadeia 5, 4, 3 vezes e o cara continuar jurando que agora vai tomar jeito. E essa é a esposa dele. Só para explicar como é que é a esposa dele, morena, do cabelo liso, misericórdia. Essa tem a sobrancelha um pouco mais grossa, mas também é o reverse Nike. É o dele ou dela esse aí?
É o dela. Ah, ele tá preso, né, amigo? Ele tentou furtar a delegacia de Sorocaba, né? Eu me vi sozinha, prestes a naufragar. Mas quando olhei para o lado, ele, em maiúscula, disse: Tem que gritar. Reme, filha, continue remando. Eu, em maiúscula, estou no barco. O teu marido meteu delegacia, irmão. Mano, mas é o tipo de crime que parece que o cara tá pedindo para voltar pro sistema, velho. Tá, entendeu? E você falou da foto dele, ele nunca tem foto, né? Essa é a foto dele. E que esse é um chau-chau? É um chau-chau. O Helder tinha um chau-chau, cara. Sim, Quando eu o fui Slash. tinha esse chau-chau e mais um outro. Os dois eram completos alucinados, tá? Mas assim, quando eu fui na casa dele, cara, esse chau-chau tinha certeza que a única coisa que ele estava interessado era em tentar me matar. Esse aqui é só pelo nome também, tá? Caralho, eu não vou poder ler porque é muito específico, mas... Peraí. Não, o primeiro nome você pode ler, é MacGyver. MacGyver. Pega uma visão, homem casado não anda com homem solteiro. São vida diferente. Amiga da sua mulher não é sua amiga. Emoji pedindo silêncio. Meu amigo. Com o escrito embaixo de legenda 100% mais no papo. Papo. Não é 100%. Retificando, ela escreveu 100 mais no papo. 100 mais no papo. Meu jeitinho... Outra, sei. Meu jeitinho é chato, mas dou o mundo para quem eu gosto. Próxima foto. Tá, deixa eu explicar essa como é. A primeira coisa que chama atenção é o silicone com bastante ml, tatuagens sutis, cabelo muito alisado e pintado de roxo. Não tá feio o cabelo. Tá com um pouco de raiz, mas não tá feio. Gente, a melhor... Afrontosa, tá? Afrontosa. Afrontosa. Essa é aquela ruiva de cabelo de cores não natural que todo bairro tem. É a vileira ruiva do bairro. Entendeu? Geralmente tem uma cota dela em cada bairro. Próxima foto. Saidinha. Sempre com a peita da Lala, né? Sempre. Mais um já era. Emoji de palhaço. Bravata. Caralho. Tá, parei aqui. Parei aqui porque eu não vou ter como fazer um comentário minimamente respeito. Não tem como. Essa aqui não tem como eu fazer um comentário respeitoso, então eu vou me calar. Essa aqui, assim, essa pessoa frequenta ambientes pela estética dela que o Deus Def antigamente frequentava. Caralho, cara. Essa aqui, se não for a barraqueira do bairro, eu quero ser um tomate siciliano. Nossa, essa é aquelas que grita no bairro. Tá Mano, ligado? essa é a versão pobre da mulher do Thiago Silva, zagueiro. Caralho, mano. Caralho, cara. Nossa, o que eu tô vendo aqui é muito feio. Caralho, cara, é assim, ó. Meu Deus do céu, cara. Eu vou cortar meu mic. Porra, eu tô acostumado com coisa grotesca, mas essa aqui é de livro, cara. Aparelho depois dos 30, cabelo liso, misericórdia. Caralho. A tatuagem mais feia que eu já vi. Sobrancelha, reverse Nike. Não. Copão com gelo de morango e cigarro na mão. E essa unha, cara, essa unha azul, meio roxa, cara, essa é cara, não é que eu não tô acostumado com a estética de adega. Essa é a adega mais feia que eu já vi na minha vida, velho.
Não, escrito embaixo, marcha, e vários emojis de febris. Marcha pra onde, filha da puta? Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Cara, a coroa é uma... O óculos da Dolce & Gabbana. Caralho. Às 7h30 da noite ela tá com óculos da Dolce & Gabbana. Caralho, mano. Isso tá muito feio, cara. Cara, prensadinho paraguaio nojento, cara. Olha esse copo. Olha esse copo. Cara, essa estética copão não tem condição, velho. Não tem condição. Papo reto. Caralho, cara, isso aí. Todos esses posts numa sequência de bebedeira progressiva, né? Sim, sim. Mano, a mina é uma mistura perfeita entre Belle Silva, mulher do Thiago Silva, e Jojo Todinho. O olhar, tá ligado? Aquele olhar, tipo, de afronta vazia, tá ligado? De afronta de barraqueira, né, mano? Olhar de barraqueira. Nossa, eu falei antes, eu vou repetir. As outras não, cara, eram pessoas normais. Cara, mais normal que alguém pode ser sendo cunhada, né? Vamos colocar isso, né? Não, mas essa aí é a barraqueira do bairro. Essa aí faz uma merda, e quando alguém educadamente diz, olha, tu pode, por favor, parar de defecar na calçada, ela ameaça dizendo que o marido tá preso. Meu marido não sei o que é. Meu marido vai mandar não sei o que aí, porra. Não, tudo bem, a gente respeita, mas assim, dá para não defecar no meio da calçada? O yin yang no ombro dela tatuado também, discretamente. Ah, cara, é o supremo grau iniciático, né? É o supremo grau iniciático. O que aconteceu com esse cara, velho? Não, cara. Ele tomou paulada na cabeça. Não, tô falando sério. Não é normal esse formato de cabeça desse maluco, cara. Não, vocês não estão vendo. O cara parece uma cuia de chimarrão. Eu tô falando sério, não tô nem voando o cara. O que aconteceu com esse cara, velho? Será que é o ângulo? Não pode ser, cara. O lado inteiro da cara dele tá... Fiquei deprimido agora, velho. Agora só falta um mês, logo vai chegar a minha vez. Eu vou poder gritar, vem Deus meu alvará. Aí eu retorno pro morrão, encontro aqueles manos.